Mais uma vez, boa noite. Podemos nos acomodar melhor para a nossa leitura de hoje. Então, pessoal, boa noite a vocês. Espero que vocês estejam bem, com saúde, protegidos. E antes de começar a leitura do texto de hoje, eu queria só retomar o texto que nós lemos da semana passada, do mestre Keizan, numa parte que ele diz o seguinte: Zazen é voltar ao lar para se sentar em tranquilidade. O único propósito da existência dos Budas e dos ancestrais, dos seres iluminados das diferentes tradições religiosas, não necessariamente só budista, portanto, é fazer com que você retorne para o seu verdadeiro lar. É fazer com que você volte para aquilo que realmente interessa. E o Zazen, dentre as práticas que eu já fiz na minha vida, eu já tive outras tradições religiosas, o Zazen eu entendi que é o ir direto ao ponto. Sem preocupações com a dualidade. Sem preocupações se é grande ou se é pequeno, se é bonito ou se é feio, se é bom ou se não é. O Zazen é justamente isso. E a única razão para esse nosso momento aqui existir é possibilitar que o número de pessoas, independente quantos sejam, tenha um momento de intimidade consigo mesmo. Porque o Zazen, como a gente viu nessas últimas quartas-feiras, o Zazen é um momento de intimidade. É importante que você volte para a sua casa. É importante que você volte para o seu lar. E o mestre Keizan, ele diz ainda, aprendendo e pensando, os pontos de vista não param e a mente fica atolada. Por isto é estar fora Zazen, em Zazen, tudo se tranquiliza. É como voltar ao lar e se sentar em paz. Lógico que talvez nós não estejamos em paz do jeito que a gente gostaria de estar. Afinal de contas, nossas atitudes, nossas ações, individualmente, de maneira coletiva também, fez com que a gente chegasse no ponto que nós estamos. Mas dê uma chance para o Zazen, não é? Porque é como eu estava falando, é o direto ao ponto. Você não precisa ser teísta ou ateísta para você sentar-se em Zazen. Você não precisa ser de uma tal etnia, de uma tal cultura, para você se sentar em Zazen. O Zazen, pessoal, é um momento de intimidade maior que a gente pode ter. Quando as nossas preocupações superficiais cessam, o verdadeiro ser, o ser iluminado, é revelado. Mas é preciso que nós tenhamos determinação. Nem todo dia vai ser bom.
Tem dia que vai ser bom, tem dia que não vai ser. Tem dia que a gente vai sentir umas coisas melhores, tem dias que a gente não vai sentir. Mas é importante que você mergulhe em você mesmo. E deixe dessa coisa puramente viver só o externo o tempo todo. Sempre fazendo coisas, sempre procurando alguma coisa para fazer. Às vezes é importante não fazer nada. Então, o Dharma do Buda, ele não surgiu ontem. Muitos já praticaram o Dharma. E cada mestre que praticou, depois de vários longos anos, quando esses mestres praticam por um determinado período e são, de uma certa maneira, autorizados para falar determinados temas, eles contribuem com a nossa percepção de mundo. Então, muitos mestres que praticaram e entenderam o Dharma, quando eles falam, eles não estão falando de boca para fora. Eles estão falando de uma compreensão profunda que obtiveram. E é justamente essa razão pela qual os Budas e os ancestrais nasceram aqui. E cada mestre que fala dentro daquilo que ele considera mais importante, mexe de uma maneira ou de outra com a nossa visão de mundo, com a nossa interpretação. E de um dia após o outro, uma prática após a outra, um ensinamento após o outro, essa nossa base, que eu tanto falo aqui, ela vai ficando mais calma, mais límpida, mais tranquila, e faz com que a gente se aproxime do entendimento daquilo que os Budas entenderam do mundo. Não é para a gente saber decorado que as coisas são interdependentes, que as coisas são impermanentes. É preciso que a gente viva as coisas como elas são. É preciso que a gente viva a realidade da forma que essa realidade é. E o texto de hoje é um texto muito profundo, é um texto, como eu diria, impactante. Algumas coisas fáceis da gente entender, outras nem tanto. O texto de hoje é chamado de Versos sobre a fé na mente, que é a nossa casa. Esse texto ele foi escrito por Sen Can, que é um chinês. Ele nasceu em 529 e morreu em 606, tudo depois de Cristo. E são poucos os relatos sobre a vida dele, mas ele deixou um poema que também é traduzido muitas vezes como Confie no Coração. E esse mestre ele começa dizendo o seguinte: o grande caminho não é difícil para aqueles que não têm preferência. Quando o amor e o ódio estão ambos ausentes, tudo se torna claro e sincero. A não dualidade, né? Fazendo-se a menor distinção. Entretanto, o céu e a terra são colocados infinitamente distantes,
Se queres ver a verdade, então não tenha opiniões a favor ou contra alguma coisa. Quando o profundo significado das coisas não é compreendido, a essencial paz da mente é perturbada inutilmente. Que lindo, né? Será que as coisas que tanto perturbam a nossa mente, a nossa existência, as nossas emoções, realmente vale a pena ficar perturbado por determinadas coisas? O caminho é perfeito, como vasto espaço, onde nada falta e nada está em excesso. Na verdade, é devido à nossa opção em aceitar ou rejeitar que não vemos a verdadeira natureza das coisas. Não vivas enredado pelas coisas externas, nem preso às sensações de vazios interiores. Seja sereno na unidade de todas as coisas. E tais ideias errôneas irão desaparecer por si mesmas. Quando tentas parar a atividade para alcançar a passividade, o teu próprio esforço irá te devolver a atividade. Enquanto permaneces num extremo ou no outro, nunca conhecerás a unidade. Aqueles que não vivem o caminho único falham tanto na atividade quanto na passividade, tanto na afirmação quanto na negação. Negar a realidade das coisas é perder a sua realidade. Afirmar o vazio das coisas é perder a sua realidade. Quanto mais falares e pensares sobre isso, mais te desviará para longe da verdade. Pare de falar e de pensar, e nada haverá que não possas conhecer. Aqui tem uma coisa que é muito importante, que a gente já falou várias vezes, é que quando a gente fala muito, quando a gente pensa muito, a gente vê pouco. Porque a nossa tendência é sempre misturar os nossos conteúdos internos com aquilo que está sendo visto. A nossa tendência é misturar aquilo que a gente está vendo com as nossas emoções, com as nossas sensações. Por isso que é importante voltar para casa, voltar ao seu lar, como disse o mestre Keizan, e se sentar realmente em tranquilidade. Então, se você quer ver as coisas como elas são, você deveria apenas estar vendo e não adicionando nada além daquilo que você já está vendo. Por isso que o zazen é importante. Retornar à raiz é encontrar o significado. Mas perseguir as aparências é perder a fonte. No momento da iluminação interior, há um caminho além da aparência e além do vazio. As mudanças que aparecem ocorrer no mundo vazio, chamamos de reais,
somente porque somos ignorantes. Não busque a verdade. Apenas deixe de acalentar opiniões. É como diz a monja, né? Não há nada pelo que matar ou pelo que morrer. Há pelo que viver. Não permaneças no estado dualístico. Evite cuidadosamente tais investidas. Se houver, mesmo que seja um traço disto ou daquilo, de certo e do errado, a essência da mente se perderá na confusão. Muito embora todas as dualidades provenham de um, não fiques apegado a este um. Quando a mente existe imperturbável no caminho, nada no mundo pode ofender. E quando uma coisa não pode mais ofender, ela cessa de existir no velho modo. Olha que profundo. E quando uma coisa não pode mais ofender, ela cessa de existir no velho modo. É a libertação. Então, o problema não são como as pessoas nos tratam, mas sim como eu recebo a forma que ela me trata. Porque se eu sempre responder de uma tal maneira, eu terei tal configuração. Agora, quando eu mudar minha postura mental, emocional, aquela forma de se relacionar deixa de existir. Apesar da pessoa estar ali ainda na minha frente. Então, quando a gente começar a se relacionar de maneira diferente com os objetos, com as pessoas, com as situações, essas coisas vão mudar. Mas não porque eu fiz uma revolução à força. É um trabalho interior que o Zazen te chama. Volta. Quando não surgem mais pensamentos discriminatórios, a velha mente cessa de existir. Quando os objetos do pensamento desaparecem, o motivo do pensamento desaparece. Assim, quando a mente desaparece, os objetos desaparecem. A gente está falando da mente. Aliás, nós não sabemos onde está a mente. A gente sabe onde está o cérebro. Mas a mente, nós não sabemos. Mas quando a mente que atua de uma determinada maneira desaparece, aquele objeto também desaparece. E ele continua. Olha só. Vou tomar até uma aguinha agora. As coisas são objetos devido ao sujeito. As coisas são objeto devido à mente. A mente é assim devido às coisas, devido aos objetos.
Compreenda a relatividade de ambos e a realidade básica, a unidade do vazio. Isso é uma das coisas mais difíceis que tem da gente compreender. Porque é uma das coisas mais difíceis da gente. Eu acho que alguém disse alguma coisa ali. Romeu, sozinho, tu viu alguma coisa? Mandaram alguma coisa ali? Bugou. Olha só. As coisas são objetos devido ao sujeito. A mente, que é o sujeito, é assim devido às coisas, devido aos objetos. Compreenda a relatividade de ambos e a realidade básica, a unidade. Isso é uma das coisas, como eu estava falando, mais difícil de se compreender, porque o primeiro passo para a gente chegar é aquela história. É que sujeito e objeto são uma coisa só. Sujeito e objeto são exatamente a mesma coisa. A gente se encontra nos objetos. Essa mandala aqui, ela não é feia nem bonita. Ela é. Mas quando eu bato o olho nela, esse meu mundo interno é refletido. E como eu não entendo como esse processo ocorre, aí o que é que eu vou dizer? Ali é o objeto e eu sou o sujeito. Exatamente. É uma correlação. Pessoal, nós nos encontramos nas coisas. Uma vez eu ouvi uma frase de uma pessoa que eu achei muito interessante, que é assim: quando Chico fala de Francisco, fala mais de si. Então, quer conhecer uma pessoa? Uma técnica da maldade agora. Uau! É assim. Quer conhecer uma pessoa? Deixe ela falar. Porque na nossa fala, a gente se revela. Na nossa interpretação do mundo, esse nosso ser interior, ele está sendo manifestado. É uma coisa que a gente trabalha muito aqui no retiro do ano passado, que é, nós vivemos em nossa mente. Então, por isso que é importante cuidar bem dela. Olha, mas tem boas revelações, entendeu? Tem boas revelações. Tem boas palavras. Tem boas emoções, tem bons pensamentos. Continuando com o texto. Neste vazio, os dois são indistinguíveis. E cada um em si mesmo todo o mundo. E cada um contém em si mesmo todo o mundo. Se não discriminares o áspero do fino, não serás tentado ao preconceito e à opinião. Repetindo. Neste vazio, os dois são indistinguíveis. E cada um contém em si mesmo todo o mundo. Se você não discriminar o áspero do fino, você não vai cair no preconceito. Me lembrei do meu sogro agora. Meu sogro diz: todo passar
é passar? Isso é uma grande questão, pessoal. Essa mente discriminatória que a gente tem, de ficar o tempo todo julgando, discriminando, supondo, avaliando, isso é muito cansativo. É essa mente que explode quando a gente está fazendo o zazen. Quando você estiver conversando com uma pessoa, e essa pessoa pode ser você mesmo, primeiro experimente com outra pessoa, depois faça esse questionamento para você. Pergunta assim: você tem certeza disso que você está falando? Você está certo disso? Lembra de Silvio Santos lá no Jogo do Milhão? Você está certo? Não quer mudar? Então pergunte à pessoa: você está certo disso? Você está certa disso? Você tem certeza no que você está falando? Muitas vezes, sabe o que a gente escuta? Por certo. Eu acho. Eu suponho que. Então, algumas vezes, para não dizer muitas vezes, nós estamos nos relacionando com tudo que existe através de um achismo. Para encerrarmos. Viver no grande caminho não é fácil e nem difícil. Mas aqueles com visões limitadas são temerosos e resolutos. Quanto mais se apressam, mais devagar eles vão. Eu quero ficar iluminado. Eu não quero ficar iluminado. Senta no zazen e pronto. É o zen, no Japão eles chamam shikantaza. Shikantaza é simplesmente sentar. A gente senta, sem um objetivo. Ah, que coisa maravilhosa. Não. Ah, que coisa ruim. Não. Ultrapassa isso. Deixe que as coisas sigam o seu próprio caminho. E não haverá mais o vir e o ir. Obedeça à natureza das coisas, que é a tua própria natureza, e caminharás livremente, sem seres perturbados. São os versos sobre a fé na mente, atribuído ao mestre Senkan. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.